E para a noite de hoje, o tema que eu escolhi partiu deste livro aqui, que foi escrito por Chico Xavier, né, e ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse é um livro que a gente está utilizando no nosso trabalho das quintas-feiras, e inclusive uma dica muito interessante para quem quiser adquirir ele, o nome é Palavras de Vida Eterna. E aí, ele tem várias mensagens aqui. São passagens da Bíblia, né, do nosso Evangelho, e os comentários de Emmanuel. E dentro dele, eu escolhi, por um acaso ou não, a primeira mensagem, que o título dela é Recomecemos. E aí veio o nosso tema, né? Se quiseres, podes recomeçar. E nessa mensagem ela diz o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Isso foi dito por Jesus, está em Mateus 9,16. E aí Emmanuel coloca assim: não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutastes a resposta de fé. Suportastes a deserção dos que mais amas. Fracassastes no empreendimento. Colhestes abandono. Padecestes desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte a cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo de trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Deste modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-se do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. E quando a gente pensa em recomeço, claro que nós vamos falar muito na nossa nova chance aqui, né, no plano Terra. Mas o recomeço de erros passados, traumas da outra vida ou dessa. E Deus, ele é tão bom, tão justo conosco, que ele nos dá essa possibilidade de sempre recomeçar. E a nossa reencarnação, começa por aí. Ela é uma chance de recomeço. Porque a gente nasce, morre, reencarna e aprende. Então, o nascimento é o início de uma nova jornada física. A morte é o retorno ao mundo espiritual. E o renascer é uma nova oportunidade. É um novo aprendizado. E, consequentemente, com isso, quando nós aprendemos, nós progredimos. A reencarnação é uma lei divina que permite ao espírito sucessivas experiências para o seu aprimoramento moral e intelectual. Cada vida oferece novas chances para reparar os nossos erros e desenvolver novas virtudes. E por que nós temos que recomeçar? E
que a gente deve recomeçar? Romper o passado, libertar-se dos traumas, dos erros que a gente traz conosco, para a nossa evolução espiritual, avançar moralmente através do autoconhecimento profundo, para a nossa cura emocional, superar sentimentos negativos que nos limitam, talvez, nessa vida atual. E muitas vezes a gente traz das nossas vidas passadas traumas, fobias, e que aparentemente podem não ter muito sentido nessa, mas que quando a gente começa a refletir, pode sim ser o que veio, o que a gente trouxe conosco por dessas nossas tantas existências, né? Então, os medos e as fobias, uma pessoa, ela pode na vida passada, por exemplo, ter se afogado ou ter sido responsável por um afogamento. E nessa vida, ela tem fobia de água. Ou alguém que cometeu um ato de crueldade, com a violência, ela pode vir nessa com uma predisposição à depressão, ao sofrimento. E nós temos que compreender que essas situações, como os traumas, as fobias, a depressão, a ansiedade, podem sim ser reflexos da nossa vida passada, né? Situações que a gente vivenciou na outra vida. E aí a gente volta mais uma vez a relembrar da lei da causa e do efeito. Que cada ação nossa tem uma reação. Então, a ação que nós tivemos lá atrás, ela vai refletir hoje. A gente pode também, dentro disso, ter uma influência no perispírito. Relembrando que nós somos matéria, corpo, espírito e perispírito. E o perispírito é aquela coisa bem delicada, digamos assim. E ele acompanha, aquele corpo sutil que nos acompanha, né? E ele pode guardar marcas e impressões das nossas experiências passadas. E essas marcas, elas podem influenciar no nosso comportamento, nas emoções e até mesmo a gente pensando na nossa saúde física e mental. Então, coisas que aconteceram em outras existências, elas podem vir através do nosso perispírito, né, acompanhar nós e guardar essas imperfeições, né, essas impressões e também obsessões. E aí eu relembro, quem ainda não teve a oportunidade de assistir, que assista o filme do Divaldo, que Divaldo tinha um obsessor da vida passada. Ele teve uma desavença e esse obsessor, ele acompanhava Divaldo aqui. E aí, até um dia eu estava comentando isso com meu tio, e o tio disse assim, se até Divaldo, que era tão perfeito, né, que a gente acha que tinha um obsessor, pobre de mim então, né? Então sim, a gente pode trazer esses irmãos que a gente teve desavenças na vida passada e eles vêm nessa e acabam influenciando, né? Então diz assim, em casos de obsessões, onde o espírito perturbado influencia negativamente o indivíduo e pode haver uma ligação com as experiências passadas que no indivíduo causou sofrimento. Então eu posso ter causado sofrimento para esse irmão e hoje ele acaba, né, como me obsediando. Mas aí, quando a gente... Vou comentar mais uma coisa. A doutrina espírita, ela fala para nós assim, que a gente pode sim vir com tudo isso. A gente pode sim vir com essa carga, mas isso não determina que vai ser fixo. Ou seja, que vai ser para sempre, né? Que isso é um destino. Ah, não, então eu fiz algo na outra vida e aí eu vou ter que vir pagar, ou enfim, eu vou ter que levar isso para minha existência toda. Não, isso não é fixo. Porém, depende de nós que essa realidade muda. Esse trauma, essa fobia, essa obsediação, né?
Porque nós temos o poder de modificar essa realidade. Como? Né? Aprendendo através das nossas experiências, modificando os nossos padrões de comportamento, superando as dificuldades e, consequentemente, evoluindo. Eu posso ontem não ter orgulho da Bruna que eu fui nessa vida, há meses atrás, mas eu tenho a chance de hoje ser uma Bruna diferente. Eu posso ter errado, mas Deus me dá a chance de mudar e de recomeçar, de escrever diferente. E para isso, Deus nos dá ainda os nossos mentores espirituais, ou anjos da guarda, espíritos de luz, né? Conforme cada um quiser chamar. E eu digo que isso é um presente, né? Porque todos nós temos um. Todos nós, com certeza, em algum momento já sentiu assim, aquele sopro, né? Não faz isso. Tu pensa, nossa. Ou se sentiu cuidado. Então, os mentores, qual é o papel dos mentores espirituais? Eles são guias protetores. Eles nos oferecem orientação, proteção, inspiração em todos os momentos da nossa vida. Eles nos direcionam para a cura, para essa cura das nossas imperfeições, né? Auxiliando no processo de superação, desafios da evolução. Porém, nós temos que lembrar que, indiferente de tudo isso, desse cuidado, nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí, eles podem nos inspirar, nos auxiliar, nos ajudar, mas eles nunca vão passar por cima da nossa vontade. Somente nós temos o poder da decisão. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, o meu mentor, ele pode me inspirar, né? Me auxiliar, me orientar ali, para mim não fazer determinada coisa ou ter mais calma, né? Em determinados assuntos. Mas se eu não quiser escutar, ele não vai me obrigar. Então, por isso que a gente sempre tem que refletir. Quando a gente teve aquela intuição, por que eu tive essa intuição? Será que eu devo botar os pés pelas mãos e fazer o que eu quero, porque eu estou com raiva agora, ou porque eu acho que é o certo nesse momento, ou eu devo refletir e pensar melhor? Eles nos intuem muitas coisas e muitas vezes a gente deixa passar, né? E como que a gente pode recomeçar na prática espírita? Então, a doutrina ela nos auxilia de diversas formas, né? O estudo e o autoaperfeiçoamento, então a dedicação, né? A doutrina espírita na busca contínua pelo conhecimento, a participação em centros. Então, quando a gente fala em busca de conhecimento, a gente pode dizer aqui da doutrinária. E olha que maravilha, porque hoje a gente tem presenciais, a gente tem tanto conteúdo bom online que a gente pode usufruir disso, tantos canais magníficos. Inclusive nós estávamos comentando com a Irene antes de iniciar o TikTok, que claro, tem coisas, tem bobagens, mas tem canais espíritas no TikTok muito bons por sinal, sabe? De bate-papos, de várias coisas assim. Então nós temos YouTube, nós temos tantos canais onde a gente pode buscar o conhecimento. Se eu não consigo vir aqui na Casa Espírita estudar, né? Porque a gente tem os nossos grupos abertos, então todo mundo é convidado sempre, a gente cansa de falar e convidar, né? Então eu posso entrar ali quando eu tiver um tempinho, estou fazendo alguma fazer em casa, ao invés de às vezes escutar uma música boba, bota lá uma aula e começa a escutar. Né? A gente tem esse poder, essa possibilidade. E a participação dos centros, como eu disse aqui na doutrinária, ou também no engajamento em atividades. Então, todo mundo pode ser trabalhador da casa. Todo mundo pode auxiliar de alguma forma. É o nosso crescimento. Por exemplo, teremos o chá. Nós podemos... eu gostaria de ajudar. Meu Deus, maravilhoso. Incrível. Né? Quem simpatiza, quem deseja, né? Eu quero auxiliar, o que eu posso fazer? Tem alguma coisa? Aqui dentro da Casa Espírita tem alguma coisa? Tudo isso nos engrandece, porque uma coisa puxa a outra. Daqui a pouco eu
aprendizado, que também são os nossos grupos de estudo, principalmente a prática do bem, né, gente? Então, a prática da doutrina espírita, ela é a prática do bem. Ações de caridade, perdão e a reforma íntima do dia a dia. E quais são os benefícios desse recomeço, da gente recomeçar? O recomeço, segundo o Espiritismo, é visto como uma oportunidade valiosa para a evolução espiritual, tanto em nível individual quanto coletivo. E como a gente falou antes, a reencarnação é o principal mecanismo que nos permite aos espíritos retornarem à vida material com o propósito de aprender com seus erros e reparar suas faltas e progredir em direção à perfeição. Aqui está pequenininho, mas tentei resumir assim alguns desses benefícios do nosso recomeço diário, né? Então, temos a regeneração espiritual, o aprendizado e experiência, a reparação de dívidas, a reabilitação e o equilíbrio, o crescimento individual e essa oportunidade de redenção. Então, quando a gente pensa em regeneração espiritual, esse recomeço, ele proporciona para nós essa regeneração espiritual, né? Onde eu, como espírito, eu posso me libertar desses traumas, dessas fobias, dessas imperfeições, desses maus hábitos, desses vícios que eu tinha. No aprendizado e experiências, a reencarnação ela nos oferece essa oportunidade de vivenciar novas experiências e com elas conseguir mudar, conseguir fazer diferente, reparar nossas dívidas, né? O recomeço permite aos espíritos repararem as faltas cometidas. Então, através, muitas vezes, do sofrimento e das expiações, que são justas, a gente sabe que não é por nada que a gente sofre, não é por nada que a gente passa determinadas situações, né? Através das nossas ações de auxílio e de benevolência, a gente pode modificar isso. E principalmente, quando a gente tem alguém que às vezes está na nossa família, no nosso círculo próximo, e a gente tem muito problema com aquela pessoa, pode ser uma chance de recomeço. Deus nos deu a chance de fazer diferente, porque talvez numa outra vida eu e essa pessoa, nós tivemos muitos problemas. E aí a gente está ali no mesmo vínculo para poder aprender juntos a se amar. Reabilitação e equilíbrio. A reencarnação é vista como um instrumento pedagógico de cura, ou seja, Deus nos ensinando, né? Que auxilia os espíritos a se reabilitar e encontrarem o equilíbrio perdido, preparando-os para ascenderem os planos espirituais superiores. É o que nós desejamos, nos melhorar para evoluirmos. Crescimento individual. O recomeço diário com a prática da reforma íntima e a busca constante pelo aperfeiçoamento moral leva ao crescimento individual e à transformação interior, culminando numa maior paz e felicidade. Então, quando a gente recomeça, quando a gente muda, quando a gente solta todos esses problemas, a gente é mais feliz, porque a gente está em paz conosco mesmo. Ninguém vive uma vida tranquila fazendo mal, sabendo que tu poderia ter feito melhor e tu não fez. Quando tu sabe que tu deu o teu melhor, tu vive em paz. Nós vamos errar muito, muito, e nós ainda estamos bem longe de uma vida superior, mas nós temos essa chance de tentar viver mais em paz. E a oportunidade da redenção. O recomeço é uma porta aberta para a redenção, onde aqueles que erraram podem encontrar a luz do perdão, da esperança, trilhando um caminho para a renovação e para o nosso progresso espiritual. E aí, pensando em tudo isso, a gente vê como Deus é bom, como existe a justiça divina, né?
E quando a gente entende que a justiça divina ela não é punitiva, muito longe, ela é educativa. Porque ela sempre nos oferece novas chances, né? E uma vez que a gente consegue compreender isso, essa justiça divina, a vida fica tão mais leve. É muito mais fácil de aceitar passar pelos desafios, pelas aflições que a gente passa, né? E a gente sabe também que a nossa melhora espiritual ela não é fácil. Ela é muito difícil, porque ela exige muita dedicação, muito esforço, muita mudança, muitos recomeços. Mas nós temos diante de nós a possibilidade de um recomeço, né? De sairmos mais humanizados, mais solidários dessa encarnação. E através do quê? Da nossa reforma íntima. Que é um compromisso que nós temos que ter com nós mesmos, não é com o outro, é comigo, né? De combater as más tendências, de entender que para nós, todos os dias é uma chance de fazer diferente. E de tentar consertar o que talvez não deu certo no dia anterior. Você só tem o poder de recomeçar. O recomeço é um direito divino e uma necessidade da alma. Através do Espiritismo, encontramos os caminhos para a cura, a evolução e a completa transformação da nossa existência. A proposta é vivenciar a Boa Nova, ou seja, o Evangelho de Jesus, né? Mudando a forma de pensar e agir. Atuar nesse sentido com determinação, com respeito e carinho, com alto amor e com misericórdia, porque nós somos falíveis. Se eu errei ontem, se eu errei com alguém, se eu tenho essa consciência, eu tenho que me amar e eu tenho que entender que eu sou falível. Mas que nós, como diz ali, temos a chance de mudar esse processo. Começamos, recomeçamos, insistimos, erramos muitas vezes, né? Mas não há espaço para falsidade, porque aos olhos de Deus nada passa. E na nossa consciência também não. Apenas não há espaço para falsidades nem para culpas, apenas para confiança no Criador. Jesus não veio remendar, mas trazer algo novo, e Ele é o nosso mestre, nosso exemplo, nosso árimo nos momentos difíceis, que certamente nós venceremos. E aí a gente pensa assim, naquela frase que eu falei lá no início, que Jesus, mais uma metáfora, né? Ninguém põe remendo novo em vestido velho. O que será que Jesus quis dizer com isso? O vestido velho que Jesus falava representa as nossas velhas estruturas. Hábitos, preconceitos que a gente tinha. E que nós devemos e que nós precisamos modificar, deixar para trás. Somente quando a gente deixar esse vestido velho para trás, é que nós vamos poder receber o que for de verdade para nós, né? O novo, ele só vem quando a gente deixa o velho para trás. E não se pode pretender abraçar a transformação espiritual se a gente mantém os velhos vícios, os velhos padrões, os velhos pensamentos. Então recomeçamos e buscamos a cada dia a nossa transformação. E para finalizar a fala de hoje, eu escolhi uma frase que eu acho que todo mundo já deve ter escutado, mas que fecha muito com o nosso assunto de hoje, que é uma mensagem de Chico Xavier, e é aquela bem clichê que a gente conhece. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um
pode recomeçar e fazer um novo fim. Que nós saibamos recomeçar. Nós temos todos os dias a chance